Fala pessoal, grande abraço para você e todo o Brasil acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu não ia falar nada da estreia do Galvão no jogo Corinthians e Vasco, né? A estreia dele como narrador do Prime Video, né? Porque a gente já sabia, eu já trouxe conteúdos falando, né? Porque o que importava era o jogo de estreia, né? Isso a gente já informou, já analisou aqui há um bom tempo. Mas o que aconteceu nesse último sábado no jogo Corinthians e Vasco, 3-0 para o Coringão. A falha técnica no Prime Video, né? O Galvão Bueno não narrando o primeiro gol do time do Corinthians, o gol do Yuri Alberto. Um negócio inacreditável para os dias de hoje, né? Então vamos falar sobre esse assunto aqui. E também vou trazer a audiência da Rede TV no primeiro jogo que ela transmitiu, né? A vitória do Coritiba 1-0 sobre o Vila Nova no sábado à tarde, né? O jogo começou às 4 da tarde. Vou trazer os números da audiência, então, da Rede TV. E também vou passar aqui os próximos dois jogos, né? Um jogo na quinta-feira e no próximo sábado também, as próximas transmissões aí da emissora paulista. Bom, se você gosta desses conteúdos, galerinha, manda aí sua inscrição no canal do Fábio Fidelix. Você não paga absolutamente nada e colabora demais aqui com os conteúdos do canal. Como também conto com o seu like. O seu joinha é muito importante para o vídeo ser recomendado para mais e mais pessoas. Vamos lá então, começando pelo Galvão Bueno, pelo Prime Video, aquela expectativa para a estreia do Galvão, depois de tanto tempo, né, que o Galvão não narrava uma partida de futebol. A última vez foi aquele amistoso, né, no canal do Galvão Bueno, no canal GB, que ele narrou aquele amistoso da seleção brasileira. E antes disso, a Copa do Mundo na Globo, né, quando ele encerrou sua participação ali como narrador do Plim Plim, isso na Copa de 2022. Então há muito tempo o Galvão não narrava. Brasileiro, então, ó, Campeonato Brasileiro faz muito tempo, né? Muitos anos que o Galvão não narrava. E com toda essa expectativa, né? Com tudo que o Prime Video investiu, né? Não foi pouco para ter esse jogo exclusivo, né? Uma partida exclusiva por rodada do Campeonato Brasileiro, 38 jogos. Galvão Bueno chegando a peso de ouro, né? Eu tava dando uma olhada ali alguns sites, né, falando sobre os valores, né, do contrato do Galvão Bueno com o Prime Video. Gente, é muita grana, né? Muita grana, muito investimento. Né? Estamos em 2025 e aí, né, no primeiro jogo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a partida transmitida foi Cruzeiro e Mirassol. O Rômulo Mendonça que fez a narração. Pelo menos que eu saiba, não teve nenhum problema técnico, né? Tão importante assim. E aí, na segunda rodada, Corinthians e Vasco, estreia do Galvão, e acontece isso, né? Aí acompanhei pelas redes sociais também, muita gente questionando, criticando, cadê o Galvão Bueno? Porque tudo caminhava bem, né? O Galvão estava participando da transmissão ali no pré-jogo, digamos assim, mas a hora que a bola rolou, o Galvão sumiu, né? Cadê o Galvão? E gente questionando, será que o Galvão teve algum problema? Passou mal? O que aconteceu? Sumiu o Galvão Bueno do jogo Corinthians e Vasco. Isso até os 15 minutos do primeiro tempo, e quem assumiu a transmissão foi o Napoleão de Almeida, né? O mesmo aí que é narrador da Rede TV. Ele estava como narrador stand-by. Aliás, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Há alguns meses, essa função do narrador stand-by. Que hoje em dia quase ninguém sabe, né, quem é o narrador stand-by de uma transmissão de futebol, de Fórmula 1, porque essas falhas não acontecem mais. Era muito comum nos anos 70, 80, até a década de 90, Copa do Mundo, transmissão de Fórmula 1, Olimpíada. Eu me lembro, por exemplo, na Copa de 82, o próprio Galvão teve problemas num jogo lá, Polônia e França, decisão de terceiro lugar. O Oliveira Andrade, lá do estúdio da Globo Rio de Janeiro, era o narrador stand-by. Ele entrou na transmissão, até narrou um gol da França. Nós temos em 92 aquela final São Paulo e Barcelona, lá em Tóquio. Mundial Interclubes, o Luiz Alfredo estava narrando o jogo, né, lá no Japão, e o sinal caiu, né, o áudio dele caiu. O Oliveira Andrade, mais uma vez, dos estúdios da Globo, acabou narrando aquele gol de falta do Raí, lembra? Golaço de falta do Raí, vitória do São Paulo, campeão do Mundial Interclubes, né, naquela época, 2-1 sobre o Barcelona. Então, isso acontecia muito na Copa 86, na Bandeirantes, muitos problemas de áudio, o Luciano do Vale reclamando, tem até no YouTube, né, o Luciano criticando ali, pô, a gente paga tanto pelos direitos de transmissão e aí não tem nem retorno, a gente não sabe nem se tá no ar, se não tá, realmente, mas isso tô falando de anos 80, década de 90, mas hoje é muito raro um problema desses. Então o Galvão acabou não dando nem sorte, né, digamos assim, não deu sorte porque
O Cléber Machado narrou quantos jogos da Copa do Brasil no Prime Video, né? Se alguém tiver alguma lembrança aí de algum problema técnico tão grave assim, pode citar. Eu não me lembro, honestamente não me lembro. E aí vai acontecer justamente na estreia do Galvão nesse jogo Corinthians e Vasco. Quer dizer, ele não narrou o gol. O primeiro gol do Yuri Alberto foi narrado pelo Napoleão de Almeida. Aí, com 15 minutos do primeiro tempo, o Galvão entrou e o áudio não estava bom, né? Muita gente criticando também nas redes sociais que o áudio estava muito baixo. Quer dizer, que coisa, né? Como é que pode o Prime Video vai ter que se explicar aí, né? Se é que é possível isso, né? Agora já aconteceu, não tem como, né? Não tem como voltar. O erro aconteceu, essa falha técnica no áudio do Galvão, mas cara, é inadmissível, né, um Prime Video. Isso acaba até prejudicando, mais uma vez, o streaming, né, que às vezes é muito criticado, para as pessoas que já não gostam de streaming reclamarem, né, e aí, o jogo tem que ser na Globo mesmo, na TV tradicional, ou sei lá, na Record, na Band, não pode ser streaming não é ruim, né, a transmissão é ruim, já tem a questão do atraso, né, que muita gente reclama, o delay, né, na transmissão. Às vezes travamentos, né? Em streaming também isso acontece. O Paramount Plus também recebe muitas críticas, né? Com relação às suas transmissões. Então isso é ruim até para o streaming, né? A gente torce para que isso não aconteça mais. Depois o Galvão acabou narrando, né, os outros gols da partida, usando o seu tradicional olha o gol, olha o gol, olha o gol, né? Que ele criou aí há alguns anos. E aí, tudo bem, mas muitos problemas técnicos, né? Realmente vai ficar essa marca aí negativa, né? O Galvão não tem nada a ver com isso, né? Não é culpa dele, tem gente que está culpando o Galvão, só se for pela falta de sorte, né? Aí sim, mas a questão é técnica, né? Do Prime Video, a questão, né, de quem, da empresa que faz, né, esse trabalho para o Prime Video, não sei, né? Essa questão técnica, esse suporte técnico, realmente não dá, gente, não dá para acreditar numa situação dessas. Repito, né, estamos em 2025, não estamos mais nos anos 70, 80 e 90, quando era muito comum, o narrador stand-by trabalhava muito naquela época porque o sinal caía demais nas transmissões, principalmente nas transmissões internacionais, né? Agora você vê um jogo na Arena do Corinthians, em São Paulo, realmente é um ponto negativo aí para o que aconteceu. Espero que não aconteça mais, né? Mas fica realmente uma manchinha, né? Fica uma manchinha ali pro Prime Video nessa estreia do Galvão, e vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Queria saber a sua opinião, se você acompanhou a transmissão do Galvão no Prime Video, do Galvão e do Napoleão, né? Os primeiros 15 minutos com o Napoleão de Almeida narrando, inclusive o primeiro gol do Coringão, lá do Yuri Alberto. Depois, Galvão narrou, né, inclusive o gol do Depay, né? Do Memphis Depay. Legal, né? Depois a coisa acabou se acertando aí, ainda com algumas questões, né? Áudio um pouco baixo ali do Galvão Bueno, realmente não foi legal em termos técnicos essa transmissão, em termos de estrutura não foi legal. Bom, gente, então, para fechar o vídeo, vou falar aqui, como eu prometi, né, da Rede TV, que transmitiu, já começou, né, suas transmissões do Campeonato Brasileiro da Série B. No último sábado, Marcelo Doó comandou a transmissão, a vitória do Curitiba, 1-0, né, 1-0, o Coxa acabou vencendo o Vila Nova. E olha, a audiência da Rede TV, em São Paulo, 0,4 ponto de audiência, e teve pico de 1 ponto. Aí muita gente pode estar falando, nossa, mas que audiência ruim. Gente, para a Rede TV não foi ruim, porque normalmente nesse horário sem futebol, a audiência é muito menor, né? Inclusive pelas informações do portal Teleguiado, né? A Rede TV conseguiu, com esse 0,4 de média e pico de 1 ponto, o triplo da audiência que tem normalmente nesse horário sem o futebol. Então, acabou sendo uma boa audiência. E em Curitiba a coisa foi melhor, né? Em Curitiba a média foi de 1 ponto e teve pico de 1,5 de pico de audiência em Curitiba com essa partida, vitória do Coritiba, 1-0 sobre o Vila Nova, né? A cidade é Curitiba e o time é Coritiba. Bom, e os próximos jogos da Rede TV, lembrando que nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, tem bola rolando na Rede TV, né, o jogo da Ferroviária e Remo, que o Napoleão de Almeida, né, estava escalado para transmitir. Eu não estou acompanhando o jogo, mas não temos audiência porque a partida ainda está rolando, né? Assim que tivermos audiência dessa partida também, amanhã provavelmente eu gravo algum vídeo e vou informar sobre a audiência desse jogo também. Mas as próximas transmissões, né,
Próxima rodada, aí sim, na quinta-feira, 9h30 da noite, a Rede TV vai mostrar o jogo Cuiabá e Avaí. E no sábado, né, próximo sábado, 16 horas, Chapecoense e Coritiba. Mais uma vez o Coritiba na tela da Rede TV. São as próximas duas transmissões aí da Rede TV no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá certo? Bom, então é isso. Queria saber sua opinião, se você acompanhou também aí esse jogo, né, essas partidas, está acompanhando o futebol aí da Série B ou na ESPN, no Disney Plus, né? Disney Plus Premium também, né? Porque também tem essa informação que surgiu nas últimas horas. Aliás, se você tem o Disney Plus, manda aí seu comentário no canal, se você está conseguindo ver os jogos, porque temos informações que você tem que ter o Disney Plus Premium para acompanhar todos os jogos da Série B. Manda aí, nada melhor do que o telespectador. Eu não tenho Disney Plus, nem Premium, nem Disney Plus. Então, eu queria saber se você está conseguindo ver os jogos ou realmente você precisa ter o Premium, né, para assistir as partidas da Série B, todos os jogos desta competição. Tá bom, gente? Então é isso. Fica por aqui nesse conteúdo. Mais uma vez agradeço a sua audiência, peço o seu like, a sua inscrição, compartilhe nas redes sociais, dá aquela ativada no sininho, em todas, para receber os avisos assim que pintar um novo conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Grande abraço, tchau!